meus amigos da rede, boa noite, dia 8 de junho, 21h51, horário de Brasília, é bênção. Estamos aqui novamente para juntos compartilhar as verdades da palavra de Deus. Maravilha, glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos colocar aí, enquanto a pastora está compartilhando essa programação ao vivo, estarei aí tocando aí trazendo na memória a Marcha para Jesus 2009 do trio da IVT. Quem esteve presente nesse trio, o cantor Brother Simeon. Grande abraço, brother! É isso daí, é bênção. E o meu filho, né, e mais alguns irmãos, sobrinho, tocaram para o Brother Simeon nesse evento que foi maravilha. Então você fique ligadinho, vai compartilhando essa live. Vamos lá, DJ. Solta aí. Ninguém pode calar uma voz que te louva. Cantarei a esperança, seguirei com fé, mesmo sem ser ouvido, mesmo sem ser compreendido. Oh, para sempre te louvarei. Oh, 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 oh. Noite fria é só gelo, resto pensamento, a lembrança aquecida dos anos longos vividos. O amor jamais acaba, tudo suporta. No final, madrugada, de joelhos dobrados, aprendi a te ouvir, entregar no altar todas as guerras, cortar o cordão umbilical, romper as fronteiras num novo voo. Traz o grito, liberdade, traz todas as guerras, saber que em Jesus a vitória está. Oh, para sempre te louvarei.
Boa noite, boa noite. Povo abençoado, maravilha, glória a Deus. Estamos ao vivo recordando aí a Marcha por Jesus 2009 aqui em São José do Rio Preto. O cantor Brother Simeão esteve ministrando o nosso trio elétrico, o trio da IVT. E meu filho, o cantor Carmelo, estava no teclado. Maravilha. Vanessa Rodrigues, Marta Maria da Cruz. Vamos povoar o céu. É isso aí, glória a Deus, Marta. É nessa fé que nós estamos. Vamos juntos. Vai compartilhando. E continua aí, Brother Simeão. É com você, DJ. Vamos lá. 21h57 minutos. Odeio dizer que algo aconteceu. Não gosto nem de pensar tão alto. Isso machuca, ferida de mágoa. Não nos pertence o peso das cadeias. Tem que ir embora, limpar os canais. Eu só preciso do teu poder. Queima com fogo a minha vida. Brilho dos céus, traz o perdão. Enche de paz o meu coração. O impossível quero viver. Bem maior é o que está em nós. Talvez o orgulho, nossas diferenças causaram a dor, difícil perdoar. Não vimos sua grandeza passando pelo vale. Reconhecemos que eram outros inimigos reais. Eu só preciso do teu poder. Queima com fogo a minha vida. Brilho dos céus, traz o perdão. Enche de paz o meu coração. O impossível quero viver. Bem maior é o que está em nós, yeah. Eu só preciso do teu poder. Queima com fogo a minha vida. Brilho dos céus, traz o perdão. Enche de paz o meu coração. O impossível quero viver. Bem maior é o que está em nós, yeah. Maravilha, maravilha. Estamos aí ao vivo. 22 horas. Um grande abraço a todos os nossos queridos internautas. Você está conosco. Fátima Nísio, Hoje eu acredito. Por muito tempo desconheci, ou eu não sabia sobre o seu amor.
alcançou, não pude resistir. Ele é manso, humilde de coração, encontrei a paz. Me enche de vida, me faz subir montanhas, nadar nos rios, vencer desertos, cruzar os mares, ouço sinos de terras distantes me chamando. Quero espalhar pelos quatro ventos a semente do seu amor. É o fim para um começo, entrar pela porta, um tesouro. Onde está o mistério de Deus? Me enche de vida, me faz subir montanhas, nadar nos rios, vencer desertos, cruzar os mares, ouço sinos de terras distantes me chamando. Quero espalhar pelos quatro ventos a semente do seu amor. Onde está o mistério de Deus? Maravilha, maravilha, estamos aí, passando aí o Brother Simeon. Vamos passar um pedacinho flash, direto da web, da Marcha para Jesus 2009. Vamos lá, ver se eu consigo, vamos ver, vamos lá, recordando aí.
vida. Ele era um cara louco. Fumava todos. Hoje eu sou muito louco. Muito louco do poder de Deus. Salva flowers. You know to look out, you know to say you. Maravilha, é muita bênção recordar aí esse momento 2009 com o brother Simeão, o cantor Carmelo tocando teclado. 2009 foi muita bênção, não tem como esquecer esse dia maravilhoso na vida de todos aqueles que se dedicaram, não só, não lembro o nome de todos os componentes que estiveram conosco, mas foi bênção. Vocês jovens, alguns eram solteiros, outros já são casados, participaram aí e participaram dessa marcha por Jesus. Maravilha, isso daí foi bênção demais. 22h10, dia 8. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aí ligadinho no canal, no Facebook. Então, 2009, quando nós realizamos ali, participamos da marcha, para Jesus, glória a Deus. José Alves de Andrade está aí, peço oração para mim, pastor, estou na beira do abismo. Não, mas Deus é poderoso, José, firma a fé na palavra e nós estaremos aqui orando por você, amém? Todos vocês estão ligadinhos conosco, curtindo aí, maravilha, Lívia. Uma queda aí da internet, mas estamos aí ao vivo. Então, o maior poder, eu não sei o que está acontecendo aqui, é o poder que vem de cima. Está entrando do Pai Todo-Poderoso. Entrando outro áudio. Porque Ele muda os tempos, as estações, Ele muda os governos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ser sóbrio. Nós estamos tendo um retorno aqui. Está existindo um retorno de outra administração. De outra administração que não é essa. Então, por alguma coisa está sendo segundo foi de que vai mudar esse passada, mas sim é a nossa oração. O que é que está acontecendo aí com o nosso sistema de áudio? Entender isso, que você foi comprado por bom preço. Jesus pagou um preço alto pela tua vida. Você é meu irmão, porque você crê em Jesus Cristo e nós somos um em Cristo. Temos que ser sóbrio. Não é porque você não é da vida transformada que você não é o meu irmão em Cristo. Você nasceu de novo da água, do Espírito. Nós vivemos um único reino. Nós temos que ser sóbrio e entender isso. Não podemos estar embriagados com o encantamento da religiosidade vã,
que promove mais confusão do que a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Por isso, o apóstolo diz: sede sóbrio, vigiai. Nós temos que vigiar, ficar vigilante e atento no que está acontecendo no mundo e principalmente em nosso país. Temos que vigiar, temos que estar atento ao que está acontecendo. Maravilha. Maravilha, som. Eu vou entrar aqui. Houve aí um retorno de outra administração, mas algo que não tem lógica, porque não tem nenhum play aqui e nenhum retorno pela internet, mas faz parte. E nós estamos aqui para meditar nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Quero que você abra o teu coração para receber a palavra viva, a palavra do Senhor. Nós temos que entender que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E está se cumprindo as profecias. E nós temos que entender que nós temos uma direção, e essa direção é a palavra. A palavra é o poder de Deus. O salmista Davi disse que a palavra era lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então a palavra de Deus é que ilumina os nossos passos. E nós temos que entender que há uma batalha espiritual entre as trevas e a luz. As trevas veio para destruir. A luz veio para dar vida e vida com abundância. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E esta luz, Ele veio nos iluminar, nos dar vida. Então compreenda que se nós pararmos para analisar as Escrituras Sagradas e começar a analisar as profecias, está faltando somente o Senhor voltar às nuvens. As guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as guerras entre irmãos. E nós temos que entender, você que está aí pedindo oração, você que está passando aí por lutas, dificuldades, você que não conhece o Evangelho. No rádio, na televisão, na internet, Deus tem levantado os seus mensageiros, homens que largou a sua vida secular para dedicar a sua vida no ministério da palavra, na libertação dos oprimidos. E há milhares e milhares de homens e mulheres que largaram tudo para viver para Deus, em prol do reino de Deus. Jesus disse: se entrar na casa do valente e manietar o valente, ele saqueia a casa. E nós estamos vendo que Satanás, ele quer manietar os valentes. Agora eu quero focar os valentes que Deus constituiu dentro dos lares. São os maridos. As mulheres são valentes? São. Mas o homem tem uma posição de autoridade e de responsabilidade
para com a sua família. Paulo colocou o homem dando exemplo de Cristo. É assim como Jesus deu a sua vida pela sua igreja, o marido, o homem, dá a sua vida pela sua mulher. E Deus, Ele deu essa responsabilidade, mas também delegou a autoridade, colocando o marido como cabeça, assim como Cristo é o cabeça, a autoridade da igreja. E nós estamos vendo os conflitos dentro dos lares. Quando Satanás consegue manietar o líder, ele saqueia a casa. Por isso que nós temos que estar atento à palavra de Deus, e para que eu venha pregar essa verdade, eu tenho que viver esta verdade. E só tem um meio de nós exercer autoridade contra aquele que quer saquear a nossa casa, é orando. É orando, e nós não sabemos orar como convém. Então, o que devemos fazer? Nós devemos depender do Espírito Santo, para que possamos dar liberdade para que Ele ore por nós, através de nós, nós possamos ser um instrumento que venha ser útil no reino de Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. Eu queria focar outro assunto dentro dessa mesma pauta, mas o Espírito Santo me levou para focar primeiro dentro dos lares. Esta é uma verdade que temos que discernir. O confronto que está havendo dentro dos lares, a destruição, o espírito do anticristo. Agora, quando saímos dos lares, nós vamos para a igreja. O confronto que está havendo contra os líderes. Os líderes da igreja viva não é 3, 4, 5 pessoas famosas, 6. Há milhares de homens chamados na terra, que são líderes, recebeu autoridade delegada por Deus para pregar o evangelho, ensinar a palavra, e são homens que acordam na madrugada. Quando todo mundo está dormindo, ele está ali gemendo, orando em favor das suas ovelhas. Então o alvo de Satanás é destruir os líderes, para que os liderados fiquem perdidos. Toda ação contra uma autoridade constituída por Deus é um espírito do anticristo. E você tem que estar atento dentro dessas verdades. É o espírito do anticristo, que já está sobre a terra. O espírito do anticristo já está sobre a terra. Toda essa perversão que nós estamos vendo na mídia, na sociedade, é promovida pelo espírito de anticristo. Mas hoje, eu quero que você compreenda que nós temos que estar unidos na fé, unidos na palavra. Dentro dos lares, os filhos têm que honrar os seus pais, a mulher deve honrar o seu marido, e o marido deve dar a sua vida pela sua mulher. Um dia eu disse para uma senhora, o marido dela, se você olhar para ele,
Não tem como você falar como essa mulher vai honrar este homem. Um homem que chega bêbado, de vez em quando drogado, trabalha o dia que quer, o dia que dá e trabalha. E essa mulher, ela não sai da igreja, ela busca o Senhor. E quando ela chega em casa, ainda ela é agredida por palavras. Eu disse para essa mulher: começa a honrar ele, o seu marido, como cabeça, como sacerdote da sua casa. Diga aos seus filhos para honrar ele como pai. Muitas vezes as pessoas falam assim: Edivaldo, mas como pode? Como pode um filho gritar com o pai, xingar o pai, humilhar o pai e considerar ele como se fosse um qualquer, porque ele tem vício ou porque ele está aprisionado por Satanás? Então, se nós não seguirmos as escrituras sagradas, conforme está escrito na palavra, que os filhos devem honrar os seus pais, que as mulheres devem honrar os seus maridos, mas esse homem está caído. Mas quando o tratamento dentro da palavra para com a pessoa deste homem caído começa a ser de acordo com a palavra, os demônios perdem o poder e perdem a força. O espírito do anticristo, a autoridade, só tem poder quando as pessoas estão dando legalidade para ele. Mas quando nós estamos embasados nas escrituras, não tem diabo que resiste o poder da palavra. Certa vez uma senhora olhou para o seu marido, quando ele acabou de chegar na sua casa de viagem. Ele era um caminhoneiro, e ele chegou em casa, e aquela mulher, todas as vezes que ele chegava, agredia com palavras. E ela cumprimentou ele, olhou bem nos olhos dele e disse: meu marido, me perdoe por tudo que eu tenho feito na sua vida. E aquele homem começou a chorar e foi tocado pelo poder de Deus. Ele disse: mas sou eu que maltrato você, é eu que sou um alcoólatra, e você pede perdão para mim. A partir daquele dia, aquele homem foi liberto, começou a frequentar a igreja com ela e servir a Deus, porque ela exerceu a autoridade da palavra. E assim, quantos filhos e mulheres perdem a oportunidade de exercer a autoridade da palavra para pôr em liberdade os oprimidos e valorizar aquela vida que está perdida, caída, e salvar aquela vida e colocar aquela pessoa de pé e dizer para o espírito do anticristo, espírito de Satanás, da porta para fora. É só dessa forma que nós vamos vencer. É só dessa forma. Ela não concorda com os erros dele, ela não pratica o que ele pratica, nem os filhos, mas honra, conforme a palavra diz, no mundo espiritual. E honrar é ter compaixão e amar, respeitar. Que isso, Edivaldo? Sim. Era momentos daqueles filhos ir para o quarto chorar, quando os seus pais, vê o seu pai cambaleando chegando em casa. Momento de entrar para dentro e chorar, de compaixão, está entendendo? Não esperar ele entrar para dentro. Muitos pais são até agredidos pelos filhos. Então não tem mudança de vida se não exercer a compaixão e o amor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então que nesta noite a palavra viva venha entrar em seu coração
E você vem entender que a autoridade está na palavra. E para que eu exerça a autoridade, eu tenho que estar debaixo dessa autoridade. E agora, a guerra espiritual, a batalha está aí nos lares, os conflitos estão nas igrejas, os pastores, por causa de 5 ou 6, intitulado todos iguais. Mas há milhares de homens que deu a sua vida e dá para o evangelho, para pregar a palavra. Há muitos homens que trabalham na roça, apanhando laranja, e à noite vai pregar o evangelho. E muitas vezes em jejum, só na água, jejuando e orando para libertar um oprimido. E o espírito do anticristo que está sobre a terra, ele odeia tudo que é verdade da palavra, ele é contra. O que eu ministrei sobre o lar e que eu estou ministrando sobre agora a igreja, Satanás não concorda. E nunca vai concordar, porque ele é um ser contrário, ele é trevas. A palavra é luz, e a palavra dissipa as trevas. E há muitas pessoas que dizem assim: eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor, por causa de tanto escândalo. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Escândalo sempre existiu e sempre vai existir, tanto no meio de autoridade espiritual, como nas autoridades que nós estamos vendo aí no Brasil. Cada um vai dar conta da sua alma. Não é porque existiu um Judas que todos são Judas. Então cuidado. Existia um Judas, dos 12 tinha um. Existem homens, graças a Deus que existe, homens e mulheres, não só homens, mulheres também, que deu a sua vida, está dando ao evangelho. E hoje eu fiquei muito feliz por receber aí o cumprimento, né? O pessoal já cumprimentando, comemorando no 2º domingo do mês, o dia do pastor. Uma data que está no calendário oficial do país. Você que é o homem de Deus, que prega a palavra, que dá a sua vida no evangelho, não importa o que falam de você, mas você é considerado como uma estrela lá em Apocalipse, como um anjo, como um anjo, como um anjo. Mas vamos abrir Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentai para a sua maneira de viver, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Jesus, ele deu autoridade para Pedro e deu autoridade para todos que vieram depois de Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Claro que amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu posso lembrar dos meus pastores que me apacentaram, que deram a sua vida. Quantos deles que jejuaram e oraram quando eu me converti, novo na fé, e hoje eles não estão mais na terra, já foi para a glória. Como eu não posso lembrar daqueles que me ensinaram a palavra de Deus? Como eu posso comparar um Judas e dizer que todos são Judas? Nós temos que entender que nós não podemos dar
liberdade para o espírito do anticristo. E o anticristo, ele odeia os pastores, porque eles estão falando a verdade da palavra e eles estão velando, orando pelo Brasil e por todos aqueles que precisam. Você não pode julgar uma pessoa por bilhões que tem de homens de Deus, homens que estão em oculto, porque você nunca viu ele na internet, você nunca viu ele na televisão, nunca viu ele no jornal, mas são milhares que estão em oculto, estão nas cidadezinhas pequenas, estão nos sítios, no sertão, na metrópole. E nós temos que entender que este mover satânico contra os pastores e líderes no mundo, na mídia, é o espírito do anticristo. É o momento de tomar uma posição e entrar em oração em favor dos pastores, em jejum e oração, e não deixar que com o espírito do anticristo domine a tua boca para maldizer um pastor, um obreiro, um presbítero, uma pastora. Porque os pastores estão atrapalhando a obra do diabo. Esta é a realidade. Com as suas orações, com a sua intercessão. Está aí as pessoas pedindo oração. Entra no chat, entra no WhatsApp. Fala: Edivaldo, as pessoas têm que orar. Meu querido, quando você nasceu, você não precisava da sua mãe para amamentar. Quando você era bebê, a sua mãe estava com sono e você queria alimento, ela gritava com você para você ir na cozinha e preparar o seu mingau para você se alimentar. Você é inteligente. É claro, você vai falar que não tem como. Assim é na fé, querido. Quando eu aceitei Cristo há 32 anos atrás, se você falar para mim, lê a Bíblia, eu podia até ler, mas não entendia nada. Se você falasse para mim assim, você tem que orar, eu não sabia orar. Ainda que eu tentasse orar, eu não tinha como, porque era um bebê. Mas graças a Deus pelos pastores que me apacentou e me deu o leitinho, o mingau, a papinha e o alimento sólido, e foi dando crescimento espiritual. E hoje eu estou aqui, enxergando a verdade da palavra e entendendo o mover do espírito do anticristo, pegando até pessoas que pregam a palavra torcida. Tem pessoas que estão pregando a palavra, indo contra pastores, contra a igreja, contra isso, contra aquilo. E um dia eu estava olhando, daqui a pouco eu vejo essa pessoa envolvida com certo partido que apoia tudo aquilo que é contrário da palavra, e bater no peito dizendo ele ser o dono da verdade. Então quando você vê alguém se levantando contra a igreja, se levantando contra, dizendo que vai tirar as pessoas da igreja, tem que tirar as pessoas da igreja, porque a igreja está falida. Este é o espírito do anticristo. A igreja não está falida.
A igreja é viva. E a igreja, aleluia, a igreja, ela é bem cuidada pelo Espírito Santo, que cuida dos seus ministros e cuida também daqueles que creem em Jesus Cristo. É Ele que alimenta todo o seu rebanho. Ele pode usar o seu líder, o seu pastor, mas Ele pode falar diretamente também com cada coração que está aberto para ouvir a voz do sumo pastor que é Jesus Cristo. Então nesta noite nós temos que estar conscientes que o espírito do anticristo está na terra, e nós temos que usar a palavra para destruir as suas obras. Ele pode pegar aqueles que querem dar lugar para ele, mas para você que profere o nome de Cristo, a palavra de Deus diz: aparta-te da iniquidade. Não deixe que o espírito do anticristo te domine e você passa a viver enganado. E a palavra diz bem claro: lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus. Eu tenho que lembrar dessa verdade. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei os vossos pastores. Não, meu pastor é Jesus. Mas Jesus mandou você obedecer os pastores. Pedro não era Jesus, Pedro era Pedro. Pedro não era Jesus, Pedro era Pedro. E Jesus falou: apacenta, porque eu vou embora. O Espírito Santo vai vir, você vai aguardar ele chegar. Ele vai te dar poder, Pedro. Ele vai te dar poder. Você só tem poder da carne, mas o meu reino não é da carne, Pedro. O meu reino é do Espírito. Você tem a arma da carne, Pedro, mas eu vou te dar a arma do Espírito. Até a tua sombra, Pedro, vai curar enfermo. Até a tua sombra vai expulsar demônios. Eu vou dar armas para você. Aleluia. Quantas pessoas que parou de ir numa igreja, de ter comunhão com os irmãos, estão morrendo. E eles acham que eles estão bem, mas o diabo está entrando e destruindo tudo. Mas quando você está debaixo da autoridade da palavra, em comunhão com o Espírito Santo, você vai entender o que eu estou falando. E a palavra diz bem claro: obedecei os vossos pastores. Eu vou ali, no outro dia eu vou lá, outro dia eu vou aqui, outro dia eu vou ali. Não estou entendendo. Este é o espírito do anticristo. Você não se firma em nada. Você aprende a verdade, o pastor te ensina a verdade, diz para você: leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Você não tem tempo. O pastor diz: vem cá receber o batismo com o Espírito Santo. Eu não gosto desse negócio de ficar falando essa enroleira, não. Está entendendo? E depois corre para lá, corre para cá, e não obedece aqueles que ensinam a verdade. Há muitos homens de Deus ensinando a verdade, mas as pessoas estão procurando um caminho mais espaçoso, um caminho largo, um caminho fácil. Mas os pastores que estão ensinando a verdade, que é o caminho estreito, apertado, existem milhares de homens assim, homens de Deus, aleluia, que estão pregando o Evangelho com amor. Certa vez uma pessoa disse para mim assim: os pastores só pensam em dinheiro. Não, tira o S de julgam todos. Não querem se sujeitar à obediência da palavra. Mas a palavra diz: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas. As pessoas querem sujeitar. É muito mais fácil se sujeitar, sabe o quê? A lobos que não ensinam o caminho estreito, apertado.
está entendendo? Aquele caminho que não vai contra os teus princípios do pecado, teus princípios da incredulidade. Mas os homens de Deus estão ensinando a verdade, porque eles velam por sua alma. Quantas vezes eu tenho ministrado e pessoas, a gente percebe que quando nós falamos não, está errado, a palavra diz assim, a pessoa não tem como disfarçar o seu semblante de discórdia, porque não concorda. Primeiro tem que bater a cabeça no poste, fazer um galo para falar, ele tinha razão. Mas bem-aventurado aqueles que obedecem à palavra, porque os verdadeiros pastores estão pregando a palavra, estão ensinando a palavra. Jesus não mandou você obedecer o pastor que tem a palavra dele, que tem a palavra de Deus, que tem a verdade estabelecida na eternidade. Então nós temos que entender que há uma oposição, e ela é o espírito do anticristo. Ele odeia as igrejas, ele quer denegrir as igrejas, ele quer pegar uma igreja que causa um escândalo para querer queimar todas as igrejas. Mas ele é o pai da mentira. Ele pode levantar, como sempre levantou. A igreja é viva, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja viva do Senhor. E os homens que Deus levantou na face da terra, aleluia, são homens que estão ministrando a palavra viva. Agora, se você não discernir a oposição do espírito do anticristo, você der lugar para o espírito do anticristo, quem vai receber a condenação é você que deu lugar para ele, porque o anticristo já tem o lago de fogo esperando ele. Essa é uma realidade, porque o Senhor Jesus, ele deu autoridade para Pedro, mas ele deu uma responsabilidade para Pedro. Ele deu a responsabilidade, e Pedro assumiu a posição. E ele disse para Pedro, então você me ama, amo, então você apacenta minhas ovelhas. Então você olha, você vai cuidar delas, você vai ensinar a verdade para elas, você vai dar conta da alma delas. Se alguma se perder por causa da sua palavra de heresia, de mentira, você vai dar conta. Ele diz, como aqueles que hão de dar conta delas. Responsabilidade, autoridade e responsabilidade, para que faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aleluia. Um dia eu era um bebê, gatinhei, saí andando, depois cresci, fui crescendo, adolescência, fase adulta, me casei e tenho um filho. Um dia eu era um filho, hoje eu sou pai. Hoje você está numa posição e essa posição, eu posso olhar atrás, 32 anos. É como na vida natural, eu posso olhar para trás, há 56 anos atrás, quando eu tinha meus 4 anos, 3 anos, que a gente não lembra com menos idade, o que o meu pai fazia por mim, o que a minha mãe fazia por mim, o que ela cuidava de mim, e assim, tudo que sofreram para me dar educação, para me dar roupa, para me dar o alimento. E a palavra diz bem claro, que nós temos que honrar o pai e a mãe, e nós temos que honrar todos aqueles que um dia foram bênção na nossa vida. Eu já faz 32 anos que conheci a palavra. Já alguns pastores que passou na minha vida já estão na glória, e alguns estão vivos.
E depois do tempo passado, eu queria ser uma melhor ovelha. E olhando para trás, eu queria ser o melhor filho. O espírito do anticristo, ele ataca os filhos para desonrar os pais. O espírito do anticristo ataca as ovelhas, os filhos da fé, para desonrar os seus pastores. E se você não estiver em oração, lendo a palavra, você é dominado por esse espírito. Quantas igrejas foram destruídas por esse espírito? Quantas divisões, quantas separações, quantas tragédias. Então é o momento de nós despertarmos e avançarmos contra esse espírito do anticristo, e levantar em oração e intercessão em favor de todos os líderes. Deus lá atrás vem falando comigo: ore pelos pastores. Temos orado pelos pastores, oramos pelo geral, mas muitas vezes nós escolhemos um para orarmos específico. Ele nem sabe que eu estou orando por ele, mas o Espírito Santo coloca no meu coração, e nós entramos com a nossa equipe de oração em favor daquele líder. Mas ele não pertence ao teu ministério, Divaldo. Nós não estamos falando de coisas da terra, nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de coisa espiritual, de eternidade, de reino de Deus. Aleluia, nós somos um. Em Cristo nós somos um. Aleluia. Em Cristo, aleluia, nós somos do mesmo corpo, temos o mesmo sangue e temos o mesmo Espírito. Por isso, nesta noite, eu quero levantar esta verdade. E que você, quando for falar mal de um pastor, de um líder, a Bíblia diz para você não falar mal de ninguém. Manda você bem dizer até os teus inimigos. Mas quando você for falar ou pegar as mídias, muitas mídias trabalham para o anticristo. Não vou dizer todas, mas muitas trabalham para o anticristo. E hoje nós temos a liberdade de estar aqui na internet com o Espírito Santo, mas o anticristo está aí também com seus canais. E os dias vão se aproximando do arrebatamento, e nós cremos que o avivamento ele já começou no teu coração e no meu coração. Não tem como eu falar que eu vou avivar o Brasil, mas tem como eu falar que eu vou avivar o meu coração a cada dia na palavra, e vou discernir onde o espírito do anticristo está operando. Chama discernimento espiritual. O espírito do anticristo veio jogar um líder contra o outro, veio jogar as ovelhas contra seus pastores. O espírito do anticristo, se ele entrar no coração de um homem, ele perverte o homem para o reino da terra. Mas quando o Espírito Santo está no comando, o espírito do anticristo não tem poder, porque o Espírito Santo, ele não nos leva para baixo, mas leva nós para cima, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Aleluia! E nesta noite tivemos alguma dificuldade aqui, estamos sem retorno, mas no nome do Senhor Jesus conseguimos fazer aí essa administração. Então eu quero que você agora pare e pense, entendeu? Ou você crê na palavra, ou você crê na mídia. Você crê no Espírito Santo? Ou você vai crer no que está escrito na palavra e vai obedecer? Ou você vai crer nas mentiras de Satanás, dizendo para você: não precisa ir em lugar nenhum, não, teu pastor é Jesus, fique como você está, que você está bem. Mas a coisa está feia para o teu lado. O pastor não é salvador, mas ele vela pela tua alma. Se você não tem compromisso com a palavra, você tem que ter compromisso com a palavra. Quem é o teu pastor?
Há muitos dizem, meu pastor é Jesus. Mas Jesus disse que na terra teria um homem que ia ser, que ele delegou, que foi Pedro, e depois veio os demais. E se nós pegarmos a história da igreja, para chegar onde nós chegamos hoje, muitos pastores morreram pregando o evangelho. Não foi, para chegar até nós, passou milhares de pastores. E não é diferente. Hoje, alguém está aceitando Jesus como seu Salvador, e amanhã ele poderá ser um pastor, um ministro da palavra, ou um presbítero, ou um apóstolo. Então você tem que tomar uma posição para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Em todo lugar que você estiver o homem, pessoas, sempre Satanás quer entrar para atrapalhar tudo. Mas se você tem o Espírito Santo, você discerne tudo, e ninguém te discerne. Hoje eu posso discernir, talvez lá atrás eu não poderia discernir os movimentos do anticristo, mas hoje eu consigo discernir o movimento do anticristo. Quando alguém que diz que ele é o dono da verdade, que a religião dela é a única, sai, que é o espírito do anticristo. O único que salva é Jesus Cristo. Nenhum pastor salva, nenhum apóstolo salva, mas Jesus deu autoridade para o pastor. Quantas pessoas falam, Edivaldo, eu quero oração, aí você ora, você fala, você tem que ter um compromisso com a palavra, você tem que fazer isso, ela não obedece, acho que não vou no outro lugar porque eu não recebi. O Edivaldo orou por mim e não aconteceu, mas ela não entendeu que não é o Edivaldo que vai fazer acontecer na vida da pessoa, é a palavra. Se ela não obedecer, não tem como, impossível. Você fazer um bolo sem a receita e não colocar os ingredientes certos para que esse bolo seja um bolo saboroso. Se você fizer o bolo e esquecer do fermento, o bolo não vai crescer, não vai dar nada certo. Assim é a palavra. Se você não praticar a palavra, se você não praticar aquilo que você tem aprendido, está entendendo? Não vai funcionar. Nenhum homem é divino. Nenhum homem é divino. Tem uns homens que querem ser divino. Vai fazer o quê? Sempre teve, mas nem todos. Paulo ele diz, eu sou homem igual a vocês. Pedro diz a mesma coisa, não aceitou a adoração. Nós não estamos falando de adoração e idolatria, estamos falando de honrar, respeitar a autoridade constituída por Deus. Chegar ali naquele lugar e falar, pastor, eu quero aqui aprender a palavra de Deus, eu quero estar aqui em comunhão, eu quero ser apacentado, pode confrontar comigo onde tem que confrontar, está entendendo? Pode arrancar os tocos, os carrapichos, eu aceito, eu quero ser transformado, está entendendo? Não tem como um pastor apacentar uma pessoa se não tiver um confronto, querido. Tem que confrontar com tudo que é trevas que está na vida da pessoa. Primeiro confronto, esse pastor não serve mais, vou para outra igreja. Então você vai ficar rodando, você não tem compromisso com ninguém. Não, meu compromisso é com Deus. Mas ela não para e não analisa que o diabo está dentro da casa dela destruindo tudo. Não parou para analisar, está entendendo? Então é essa a realidade que está acontecendo. A gente prega, a gente ensina, mas se você não obedece, o segredo é a palavra. Quando eu aprendi, eu recebi o Espírito Santo, recebi o dom de língua, e aprendi que eu tinha que orar em línguas, para edificar o meu espírito. Não adiantava nada eu ficar ouvindo o pregador falar a mesma coisa para mim, para receber uma transferência, uma unção, viver daquela fitinha no ouvido, para ter aquilo, para entrar em mim. Não, eu passei a praticar o que ele ensinou. Comecei a praticar na fé. Eu não quero saber se as outras pessoas creem ou não creem, eu vou praticar. O poder está na palavra. O que ele ensinou já é bênção.
então eu vou fazer o que ele faz, imitar ele. Aleluia. Mas as pessoas não querem imitar. Fala para ele assim: vamos orar 3 horas em línguas. Muito tempo, é loucura, para que isso? Não precisa. Então ora 5, 1. Mas nós temos que tomar muito cuidado. O espírito do anticristo está sobre a face da terra. Cristo é o Salvador, não tem outro. Os dons não salvam. O que salva é Cristo. O que salva é aceitar Jesus e aceitar a cruz. É o que salva. Se eu der mais valor aos dons do que a Cristo, isso está errado. É Cristo. Ele é o centro. Ele é o cabeça. Ele deu autoridade para os pastores. E os pastores têm que ensinar a palavra de Deus. E eles estão ensinando. Não, Edivaldo, está feio não. É que você não pratica. E fica feio mesmo. Vai ficar feio. Se você não praticar a palavra, Jesus disse que fica muito feio. Sabe por quê? Ele disse que a tua casa vai ser construída na areia. Vai vir o vento, vai vir a chuva, a tua casa vai cair. Mas se ela for construída na rocha, que é a palavra, vai bater o vento, vai bater a chuva e a casa vai estar de pé. Aleluia. O importante é a casa estar de pé, querido. Ninguém sabe o vento que bate na minha casa, nem precisa saber. O importante é que eu estou de pé, para glorificar a Deus, porque é a palavra que me sustenta. Recebe o poder de Deus aí, o toque dessa verdade. E todo o poder das trevas caia por terra agora. Que toda mentira do diabo seja destruída agora, pelo poder desta palavra. Oh, em nome de Jesus, pelo poder desta palavra. Homens e mulheres, homens que dão a vida no Evangelho, homens que estão passando por lutas, dificuldades, mas que nesta noite sejam tocados pelo poder desta palavra e possam agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de pregar o Evangelho, ter o privilégio de falar como o apóstolo Paulo: não me envergonho, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus. Então nesta hora, eu quero que você incline a sua cabeça, você que está aí neste momento, passando por lutas, dificuldades que você não consegue compreender nada, mas você vai compreender agora. Faça esta oração. Você tem que morrer. Você não tem que andar segundo o teu desejo. Você não tem que andar segundo o teu coração. Você não tem que andar segundo o que você vê. Você tem que aceitar Jesus como seu único Salvador. Aceitar Ele. E aceitar a cruz. E morrer. Sem a cruz não tem como ter uma vida de vitória. Aleluia. Então ore comigo. Diga: Pai, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de salvação. Pai, eu reconheço que eu tenho vivido nos desejos do meu coração. Pai, eu reconheço que eu preciso ser crucificado com Cristo, e eu não quero viver mais eu, mas eu quero viver na fé do Filho de Deus. Pai, eu recebo Teu Filho como meu único e suficiente Salvador, como um sacrifício perfeito, aonde todo o poder das trevas vai ser dissipado. Pai, eu creio que toda maldição vai ser dissipada, toda maldição que eu recebi dos meus antepassados vai ser dissipado pelo Teu poder. Pai, eu reconheço que eu preciso de Ti, que preciso do Teu Espírito, que preciso ser batizado com o Teu Espírito Santo e com fogo. Eu preciso de receber os dons do Espírito Santo. Eu quero orar em línguas estranhas, hora após hora, dia após dia, em toda a minha vida, em nome de Jesus. Você fez a melhor decisão nesta noite, de aceitar a Cristo, e que você nesta hora, coloque em seu coração, que você precisa de ser alimentado com a palavra, que você precisa ser instruído. Então procure uma igreja que prega um Cristo que foi crucificado, um Cristo que foi ressuscitado, uma igreja que prega que na cruz está consumada a obra, que o centro do Evangelho é a cruz,
é o evangelho da cruz, é o evangelho que Paulo pregou, é a palavra da cruz que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vá lá e chega no pastor e fala: pastor, eu vi pela internet, eu quero te honrar como homem de Deus e quero obedecer a palavra, me ensina a palavra, porque eu quero aprender. Tá? Então você que está aí perdido assim, ó, turista, ali, lá, ali, não tem nenhum lugar perfeito para você, mas tem, pode ter certeza, a palavra é o lugar perfeito. E você praticando a palavra, a tua vida não mais será a mesma, e você terá um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Queridos pastores, obreiros, pastoras, mulheres de Deus, quantas mulheres de Deus que tem abençoada, que ministra a palavra na televisão, na internet, no mundo, né? Parabéns por você ter escolhido o melhor de Deus, né? Eu sei que é árduo, mas é glorioso. Muitas vezes nós nos levantamos para ir pregar a palavra, chorando, e voltamos alegre, contente, não é assim? Então é nessa fé que nós temos que viver. Depois da obra realizada, o regozijo, o gozo no coração. São 32 anos que eu digo que eu aceitei Jesus, e logo nos meus primeiros anos de fé, eu já comecei a acompanhar os pastores, os obreiros, ainda que eu nem pregava, mas eu acompanhava. Então eu me considero que desde que eu aceitei a Cristo, eu já me entreguei na obra. Então eu quero dizer que eu olho para trás, eu tenho contentamento de ver que na minha juventude, eu dei o meu melhor da minha juventude para Deus, na obra, quantas vezes em jejum, quantas vezes ia ministrar nas cidades lá de Ipiguá, Mirassolândia, entrar nas fazendas, e eu me lembro como se fosse hoje, comprei uma perua velha para buscar os irmãos, lá na fazenda, entrava naquele sítio, aquelas estradas de terra, em jejum, ia almoçar só quando chegava em casa, 11 horas da noite, meia-noite. Fiz isso por anos, jovem, casado pouco tempo. Quantas porteiras abrimos, quantos lugares nós fomos, onde ninguém viu. Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Mas eu quero dizer que traz no meu coração isso, um contentamento, uma alegria, de saber que a graça de Deus, aleluia, é acima de todas as coisas da nossa vida. E o que nós fazemos para o nosso próximo, no reino de Deus, aleluia, não tem palavra para expressar a alegria no coração de Jesus e no nosso coração. O prazer de ver você ser feliz, de você ser liberto, de você, José, dando testemunho que você já está liberto e recebendo a bênção de Jesus. Essa é uma alegria no coração de um pastor, de um homem que prega o Evangelho, ao ponto de desabandonar tudo por amor ao Evangelho, porque a maior alegria de um homem de Deus é ver as almas ser libertas, e depois lá na frente encontrar, como já aconteceu comigo, de marcar no caderninho as pessoas que aceitavam Jesus, depois passado um tempo, encontrar com essa pessoa convertida, transformada, naquele dia que aceitou Jesus, e hoje é um pastor, uma pastora. Tem muitos que nós ministramos em praça pública e aceitaram Jesus. Então isso é alegria no nosso coração. Então nesta noite, vamos nos unir na fé e se levante em oração em favor dos líderes, dos pastores. Os pastores do Brasil não são 6 nem 7, são milhares de homens e mulheres de Deus. Uns vão de carro novo, de carro zero, de carro velho, outro vai de bicicleta, de carroça, mas são homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então uma boa noite, fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Tem que agradecer, não tem como sair daqui, Lucimara, sem agradecer. Eu quero agradecer o Eduardo Martinez, meu irmão lá da China, não tem como falar o nome dele, tá os pauzinhos aqui, ó, só Lucimara para interpretar, né?
Sônia Maria Presterrigo, José Alves, Adriana Vieira, Vanessa Salve, eu não sei, está abreviado aqui, Luciana Andrade, Nívia Lins, Vanessa Rodrigues, Marta Maria Cruz, Leonir Areias, Elza Mendes, Maísa Muniz, Ana Silva, Wilton Xavier, Adriano Ortiz, Elisanda Nascimento, Fátima Anísio, Poliana Pereira, Kelly Alves. Quero dizer para vocês que na madrugada estaremos orando, intercedendo por todos aqueles que estão pedindo aqui a oração, amém? Glória a Deus. Então todos vocês que estão assistindo ao vivo e que vão assistir depois os demais na gravação que vai para o YouTube, quero dizer uma coisa para você, pode colocar o seu nome aí na intercessão, no chat, estaremos orando, temos o maior prazer de estar orando e cremos que os milagres estão acontecendo. Eu creio, Pai, eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, porque eu creio, Pai, que as nossas orações têm chegado diante do teu trono, e que tudo aquilo que os meus irmãos precisam nesta noite, o Senhor, aleluia, tem para atender. Tu tem a bênção, Pai. Pai, nós cremos que as orações foram chegar no teu trono, e que neste momento os milagres já estão acontecendo, que nesta hora, que toda tristeza, toda angústia, toda opressão, toda nuvem de trevas venha ser banido, que todos os decretos da palavra que nós temos impetrado no Facebook, em favor de todos aqueles que hão de ouvir estas verdades, que se manifeste agora, para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.